Ora, muito bom dia ou boa tarde, conforme seja a altura. O tema de hoje é um tema muito engraçado. É a redescoberta desta sebenta antiga, escrita entre 91 e 95, e que tem aqui um tema que diz quadro atual, reflexão prospectiva inicial. Paradoxo, cai o comunismo, mas Marx tinha alguma razão. Isto foi escrito entre 92 e 95. Tem, portanto, 40 anos. E eu vou falar sobre isto. Mas antes disso, vou responder a uma pergunta. Eu disse, mas volta e meia aparece ali um cavalete com um quadro atrás. O que é isto? Eu, nas horas vagas, sou um pintor mau, um retratista mau, mas que já tenho, não sei, mais umas centenas de quadros pintados. Portanto, já agora respondo às pessoas que me fizeram a pergunta. E ali têm dois dos meus últimos quadros. Em cima, o Dom Miguel, o Dom Miguel, com aquele fundo de cor de laranja, e por baixo o Barão de Foscoa, que é meu antepassado. Pronto, portanto, se quiserem, depois um dia faço uma coisa sobre os meus quadros, não são nada de especial, são engraçados, são divertidos, mas enfim, vamos ao tema de hoje. Eu sempre fui prospectivo, não é? E isto chama-se exatamente assim, quadro atual, por isso é que eu lhe digo, isto vem do fim da Guerra Fria, reflexão prospectiva sobre um paradoxo. Cai o comunismo, mas o Marx tinha alguma razão. Eu vou seguir rigorosamente o que está aqui. Não o que é que eu penso hoje, mas o que está aqui. Vou fazendo algum comentário quando for oportuno. O Marx tem alguma razão. Cai o comunismo, estamos com a salve crise de 89-91, cai o muro de Berlim, cai o Pacto de Varsóvia, cai a União Soviética, cai o comunismo geopolítico, digamos assim. Bom, ainda está para ver se cai, mas enfim, isto era o que eu achava na altura. Vamos ver se o Marx tem alguma razão. Primeiro ponto. A tendência do capitalismo é tornar-se monopolista e internacional. A luta de classes vai passar para a esfera internacional. Verdade ou mentira? Verdade. Para mim, é verdade. O capitalismo, quem manda no mundo, o hipercapitalismo, é hoje em dia absolutamente internacional e apátrida mais que internacional. 2. A infraestrutura económica condiciona a superestrutura. É verdade ou não? É verdade. É a economia que condiciona o direito, é a economia que condiciona a política, é a economia que condiciona até alguma moral pública. A tendência para esta internacionalização passa por três modelos: o Estado imperialista grande, uma espécie de super-Estado federativo, tipo CEE, vejam bem, Comunidade Europeia ainda nem existia, tipo CEE, e grandes super-empresas imperialistas. A internacionalização das classes sociais. Lembram-se do manifesto, não é? Operários de todo o mundo unidos. Porquê? Porque o capital do mundo também tenderá a unir-se, ou já está unido. A classe dos ricos imperialistas, ou seja, do hipercapitalismo apátrida, é uma classe internacionalizada ou não? Sim. A classe dos pobres, dos dependentes, está num processo de internacionalização? Menos, mas sim. De facto, ficamos com um só polo capitalista ecuménico, com vários subpolos dependentes, Japão e CEE, vejam bem, mas isto é um modelo transitório. Estou a ler-vos aquilo que eu escrevi nesta altura. A história é dialética ou não? Outra questão. Se sim, a manutenção do polo neocapitalista, imperialista, hiperpossidente, é o tal hipercapital financeiro, gerará uma nova antítese, tensão, que vai substituir o bloco socialista e o bloco terceiro-mundista, que caem ao mesmo tempo e um por causa do outro.
Os países ex-socialistas integrarão um novo polo com alguma lógica capitalista. E os países ex-terceiro-mundistas também o integrarão. Não é o que estamos a ver com o alargamento dos BRICS? Que interessante, afinal, parece que eu sempre tinha razão. Questão indefinida. E o que é que acontece ao polo capitalista que foi até agora dominante? Fica como tese ou será ele a nova antítese? É uma pergunta que eu ponho na altura. Para já, estamos em 90 e qualquer coisa, até 94, para já, ao polo dominante interessa a manutenção dos conflitos disseminados para a sua gestão, a continuação do controle, embora cada vez menor, do comércio internacional, a manutenção de zonas controladas de subdesenvolvimento com mão de obra baratíssima para produção e exportação de matérias-primas e importação de produtos acabados. Se Marx tinha razão, a lei da concentração progressiva do capital financeiro é tendencialmente verdadeira. A lei da internacionalização do capitalismo mais desenvolvido é tendencialmente verdadeira. No condicionamento da superestrutura pela infraestrutura económica, a polarização capitalista internacionalizada tende para a unidade factual. A existência de um mundo explorado e subdesenvolvidos não é um defeito, mas feitio. O polo capitalista terá de manter a ajuda no limiar da sobrevivência, tal como era o salário na Lei de Bronze, e o mesmo para o ambiente. Manter-se-ão acesos conflitos regionais sucessivos até que a nova balança de poder internacional estabilize. Olha que interessante. Nota final minha. Marx não contou com dois aspectos fundamentais. O papel do imprevisto na história. 2. Deus não dorme, mas existe. A reestruturação das Nações Unidas é inexorável, porque ela corresponde a um arranjo do mundo que acabou. Mas à falta de arranjo novo, é mantida pela inércia a estrutura velha, com estruturas alternativas que hão de aparecer em sua vez. G7, G20. O combate pelos pobres é um combate que fica apenas na sociedade civil. Os Estados ricos só se dobram para dois aspectos: calar a má consciência das classes médias dominantes em regime de democracia liberal e manter o limiar da sobrevivência dos mais pobres. O progresso contínuo pode existir, mas não será traduzido em taxas de crescimento positivo dos indicadores macroeconómicos a longo prazo. É preciso incorporar um novo conceito de qualidade de vida autêntico que até pode ser contraditório com algumas lógicas do crescimento macroeconómico sistemático. Segundo tema desta especulação, motivos para a cooperação no futuro. Há três tipos de motivos para a cooperação no futuro: motivos egoístas, motivos altruístas e motivos estratégicos. Nos motivos egoístas, eu destaquei a opinião pública em democracia, mas não só, a propaganda, o comércio, a exportação de matérias-primas e a troca desigual. Nas altruístas, questões
impostas pela ética e pelas religiões dominantes, e o princípio da solidariedade social efetiva. Nos altruístas estratégicos, é o distinguo para os pequenos países, é a nova ideologia ecológica, são os problemas que fazem depender a paz para os países dominantes do desenvolvimento de países atrasados. Esta agenda não foi bem vista e depois admiram-se das invasões. Consequências no plano prático. Vai falir, 2 pontos. A Europa fortaleza. B, a doutrina de Monroe. C, o Paradise Lost dos Estados Unidos. Outros tópicos de reflexão. Atenção, está aqui, atenção, estou a ler aquilo que aqui está. A chantagem nuclear não é ficção científica. Cuidado. Os fundamentalismos continuarão a crescer. Esferas de influência. Se é transitória a situação monopolar e se a tendência macropolítica é a da criação de grandes espaços tutelados, então a situação de res nullius em que alguns territórios estão desde a falência do conflito leste-oeste é transitória e será colmatada pelos novos condomínios. Vai haver uma nova Conferência de Berlim, oficiosa ou tácita. Questões adicionais, e que são perguntas que eu não tenho, para a qual eu não tinha resposta. A boa vontade sobrevive à força ou não? Segunda questão. O respeito pela diversidade cultural deve ceder perante a bondade da democracia e dos direitos do homem pela sua leitura autêntica, isto é, de quem tem força? Estas respostas são cruciais. Eu hoje não penso nada assim. Mas, enfim. Há uma correlação entre a novíssima cooperação e a queda do bloco soviético. Atenção ao crescimento da China. Leiam de novo o Alain Perfit. Bom, e aqui acaba. Ora, isto é interessante porque tem 40 anos, não é? E muitas das reflexões que aqui estão têm a maior pertinência em termos de política internacional e da teoria da política internacional. Eu insisto nisto porquê? Porque eu acho que é preciso fazer prospectiva. Esta ideia tímida, acanhada, estúpida, de que a ciência das relações internacionais só serve para fazer análises do pretérito fora de prazo, que é o ontem, é uma menorização da ciência. Não há ciência se não houver prospectiva. E, portanto, aqui é inexorável fazer prospectiva. Pronto, quitei, isto é um fait divers, mas seja como for, tem piada. E aproveito para desejar a todos boa Páscoa.